Pessoal, uma das primeiras coisas que eu queria comentar com vocês é sobre o importante fator que pode interferir na hora que vocês forem interpretar, beleza? As alterações de exames tiroidianos. No caso, é que a gente tem um esquema mostrando como que a obesidade, né, como que aquele paciente obeso com percentual de gordura alto pode ter algumas alterações nos seus exames da tireoide. Aqui, vamos começar falando sobre o A, tá? Nessa parte da direita, que eu já deixei sublinhado aqui azul, nós temos a leptina, que é uma adipocina que é secretada pelo tecido adiposo, tá? Ela tem várias e várias funções, e ela é proporcional à quantidade de triglicerídeos nessa gordura. Então, o paciente obeso, ele vai produzir e secretar muita leptina. O que é que essa leptina faz, né? Entre suas várias e várias funções? Ela vai gerar um sinal no hipotálamo, ativando o eixo da tireoide, que a gente explicou bastante na aula passada. No caso, aumenta a expressão de um hormônio que é chamado de TRH, beleza? Esse TRH vai lá na pituitária e vai aumentar a síntese do TSH, certo? Então, a gente já pode perceber o que é até agora. Paciente, sobrepeso, obesidade, tem muita leptina, vai ter muita atividade do eixo tiroidiano, ele vai ter um TSH mais alto. Tranquilo? Geralmente também, quando esse tecido adiposo está hipertrofiado, quando há um processo de desbiose ou sedentarismo, nós temos uma resistência à insulina, a gente fala bastante disso aí na terceira aula do primeiro módulo, tá, de metabolismo, e também nessa aula de exames bioquímicos, onde a gente fala sobre marcadores glicêmicos. Essa resistência à insulina, ela vai reduzir a expressão da deiodinase do tipo 2. O que é que a deiodinase do tipo 2 faz? Ela transforma o T4 em T3. Então, o que é que acontece? Eu tenho menos dessa enzima que ativa os hormônios da tireoide, e aí eu vou ter o quê? Uma menor concentração de hormônios da tireoide dentro daquela célula, que é o que a gente chama de hipotireoidismo tecidual. Tranquilo? E aí, o que é que vai acontecer? Se eu tenho menos T3 gerando feedback negativo e eu tenho mais leptina ativando o eixo, eu tenho um TSH alto, tá? Que pode até chegar em níveis de hipotireoidismo subclínico, que é quando o TSH ele está ali próximo de 10, beleza? E aí, então, a gente pode ver que o obeso ele tem um TSH mais alto, e aí, esse TSH vai estar sinalizando ali na tireoide para produzir mais T4 e mais T3. Então, pode ser até mesmo que no paciente obeso você veja um T3 e um T4 mais alto e um TSH mais alto também, tá? Isso aqui acontece, pessoal, ó, esse esquema consegue mostrar muito bem que o aumento do percentual de gordura gera uma resposta compensatória, aumentando o TSH e o T3 livre, podendo até mesmo reduzir o T4 livre, tá? A gente vai comentar bastante sobre exames. Então, o que é que a gente pode ver é que em indivíduos obesos, esses níveis elevados do T3 livre parece aumentar, na verdade, o gasto energético de repouso. Isso aqui, pessoal, é o corpo tentando evitar o maior acúmulo de gordura. Então, quando você vê ali aquele paciente obeso, que ele geralmente fala o quê? Ah, eu acho que eu tenho um problema de metabolismo, acho que é a minha tireoide, não sei o quê. Na verdade, o paciente obeso, ele tem uma tireoide hiperfuncionante. É muito pelo contrário, tá? O corpo dele está tentando fazer a todo custo aumentar o gasto energético para que esse percentual de gordura não continue subindo, tá certo? Então, geralmente o que acontece é o contrário, não é a tireoide que fica lenta, na verdade ela vai ficar mais rápida, beleza? Todo mundo conseguiu pegar isso aqui? A gente vai comentar um pouquinho sobre o hiper e o hipotireoidismo, depois a gente vai falar sobre níveis ótimos hormonais, beleza? Então vamos lá. Aqui nessa foto, nessa imagem da esquerda, aqui nós temos o diagnóstico e alterações dos exames laboratoriais. Quando a gente está falando do hipertireoidismo, geralmente o TSH ele está baixo, tá? Quando é subclínico é porque os hormônios da tireoide, T3 e T4, ainda estão na faixa de normalidade. Mas se o TSH já está baixo, já é um hipersubclínico. Quando é que é um hipertireoidismo verdadeiro? É quando cai tanto o TSH quanto os hormônios da tireoide, que é nessa segunda colunazinha aqui, tá? E o tratamento serve para quê? Para normalizar tudo isso aí. Também é interessante vocês avaliarem se existe algum desses fatores aqui que podem reduzir a secreção desse TSH, podendo gerar um falso diagnóstico de hipertireoidismo. Como, por exemplo, a gente tem aqui alguns medicamentos como a fenitoína, os glicocorticoides, né, quem tem alguma doença inflamatória, quem tem alguma doença autoimune, até mesmo quem possui alergias, né, rinite, sinusite, que usa muito aquele spray com corticoide, pode ter sim um TSH um pouco mais baixo, tranquilo? E outra coisa que é extremamente interessante da gente frisar aqui é o seguinte: geralmente as mulheres utilizam suplementos para melhorar a pele, unha e cabelo.
que é a biotina, tá? Que é a vitamina B7, né? Muitos chamam ela de vitamina B7. A biotina, ela pode se melhorar a característica de pele, unha e cabelo, mas o que é que acontece? Se a paciente de vocês toma suplemento de biotina e vai fazer o exame laboratorial, essa biotina pode se ligar ao imunoensaio que vai detectar o TSH e os hormônios da tireoide. E aí o que é que vai acontecer? Aquela paciente que toma biotina e fez o exame laboratorial, o TSH dela vai estar baixo e os hormônios da tireoide podem dar altos. Aí você pode pensar, bicho, essa mulher está com hipertireoidismo, mas na verdade é o efeito que essa suplementação de biotina pode exercer sobre os exames laboratoriais. Então, quando for mulher, busque isso aqui. Detectou qualquer alteração de tireoide, olha, você usa algum suplemento aí, pele, unha, cabelo, esse suplemento que a mulherada gosta, né, para ficar com a estética mais bonita, vocês procurem isso aí, tá? Porque é quase certeza de ter aí uma suplementação de biotina. Aí, no caso, ela tem que suspender a utilização até mesmo de qualquer polivitamínico, qualquer suplemento, quando for fazer os exames laboratoriais, para não ter esse efeito de interferência, tá? Vamos aqui para frente. Então, quando você está com suspeita de hipotireoidismo, o que é que você tem que dosar? T4 total e T3 total, tá? Que quando é hipertireoidismo, eles vão dar alto. TSH, que vai dar baixo, e o TRAB, que é aquele anticorpo de tireoide que se liga ao receptor do TSH, beleza? E uma coisa que é muito importante daqui da gente frisar é que 90% dos pacientes com a doença de Graves, que é o hipertireoidismo, eles são positivos para o anti-TPO. Por isso, naquele exame bioquímico primário, é interessante vocês pedirem alguns anticorpos, porque às vezes a gente consegue detectar que aquele paciente pode ter uma doença autoimune antes mesmo que ela se manifeste. E a gente pode até fazer intervenções nutricionais para, se possível, evitar que essa doença realmente aconteça, tá? Vamos falar agora um pouquinho do hipotireoidismo. No caso subclínico, nós falamos na aula passada, quando é subclínico, é o T3 e T4 na referência e o TSH alto. Quando é clínico, é o T3 e T4 baixo com TSH ainda alto. E é importante a gente frisar o quê? Cuidado com a obesidade. Porque a obesidade, ela vai subir o TSH, como eu falei para vocês. O envelhecimento, indivíduos idosos têm pontos de corte de TSH diferentes, porque esse TSH aparentemente ele aumenta com a idade. A gente vai conversar bastante sobre isso também. E aí, no caso de suspeita de hipotireoidismo, o que é que eu vou pedir ali no exame de sangue? T4 total, que é para dar baixo, TSH, que é para dar alto, e os autoanticorpos da tireoide. No caso, não é o TRAB, é o TPO e o antitireoglobulina, tá? Na grande maioria dos casos, vocês vão ter pacientes anti-TPO positivo, é o principal marcador de doença autoimune da tireoide, tá? E essa condição também pode ser acompanhada pelo aumento da creatina quinase, lactato desidrogenase, proteína C reativa e também alterações de colesterol. Então, vamos lá, vamos começar falando aqui pelo TSH. Galera, aqui é importante até que vocês tenham visto a primeira aula do modo de exames, que existe uma coisa que é chamada de valor de referência do laboratório, mas não quer dizer que aquele valor é um valor ótimo de saúde, beleza? Porque às vezes um exame dentro da referência já pode ter o risco aumentado para algumas doenças, tranquilo? Então aqui a gente tem a referência do TSH, 0,3 a 5,6. Se está entre 6 e 10, é um hipotireoidismo subclínico, tranquilo? Vamos para frente. Vamos lá. Você pedir o TSH, né, esse hormônio da tireoide, de maneira isolada, ele possui baixa acurácia, para ver como é que está a função da tireoide. Por quê? Existem algumas condições aqui em cima, a gente pode ver, ó, estresse, depressão, dislipidemia, resistência à insulina. Essas condições podem fazer com que o TSH não reflita os níveis de hormônios da tireoide de maneira periférica. Tranquilo, a gente pode ver que é o TSH, aí a partir do momento que esse espectro vai ficando mais vermelho, a precisão desse TSH vai caindo. A gente pode ver que o T4 é um pouco mais preciso, a gente pode ver que o T3 já é mais preciso assim, até mesmo que o T4 e o TSH. Então, não se pede só o TSH, beleza? A gente pede ele em conjunto com vários exames bioquímicos para poder ver melhor como é que está a saúde tireoidiana do nosso paciente. Agora eu vou trazer esse estudo aqui para vocês, né, mais uma vez, mostrando que o TSH, quando você pede ele de maneira isolada, ele possui uma baixa acurácia. Ele não reflete muito bem como está a saúde tireoidiana daquele paciente, principalmente quando são pacientes que tomam levotiroxina, né, aquele paciente com hipotireoidismo que toma o T4 exógeno, né, com a medicação.
Quando há o consumo da medicação, existe uma falha nos mecanismos de feedback do eixo hipotálamo, pituitária, tireoide. Tranquilo? E o que é que isso aqui vai acontecer? Eu vou ter um paciente com sintoma de hipotireoidismo com TSH normal. Entendeu? Então, o TSH, mesmo ele estando na faixa de referência, podem sim ter pacientes com sintomas de hipotireoidismo. E aí, no caso, nós vamos pedir outros exames para ver se realmente é uma disfunção na tireoide. A gente vai pedir algumas razões de hormônios tireoidianos que a gente vai falar mais para o final dessa aula. Vamos para frente aqui. Aqui são só alguns fatores que podem aumentar esse hormônio de maneira transitória, como, por exemplo, o uso de glicocorticoides, o sobrepeso e obesidade, né, o ganho de peso e o primeiro trimestre de gestação. Então, sempre busquem fazer uma anamnese bem detalhada quando forem interpretar exames laboratoriais, porque eles sofrem interferências de muitos fatores. Tranquilo? Vamos aqui para frente. Vamos pegar agora um grande estudo feito lá nos Estados Unidos. Olha quantas pessoas tinham aqui. Mais de 17 mil indivíduos. E eram indivíduos eutireoides, ou seja, não tinha nenhuma disfunção ali na tireoide. E eles viram o seguinte, 95% desses indivíduos com a tireoide ok, né, eles tinham níveis de TSH entre 0,3 e 2,5. Então, o que é que vocês podem observar? Que aquela faixa de referência do TSH, né, que estava como até 5,6, já é alta demais. A grande maioria das pessoas tem, no máximo, 2,5 no seu valor de TSH. Então, aparentemente, a gente já tem um ponto de corte. Nível ótimo de TSH é, no máximo, 2,5. Beleza? Vamos aqui para frente. Aqui, pessoal, é mais um estudo, tá? Um estudo muito grande, com mais de 152 mil indivíduos, né, de pessoas que tinham função, que mediram, né, a função tireoidiana aí há mais de 10 anos. E aqui é só para demonstrar que esse TSH aparenta ser um pouco maior nos homens e ele vai aumentando de acordo com a idade. E é esse aumento de acordo com a idade que faz os indivíduos idosos ter pontos de cortes específicos para o TSH, beleza? E aqui a gente tem uma recomendação da Sociedade aqui internacional, tá, de endocrinologia, e eles falam que a secreção de TSH é extremamente sensível a pequenas alterações no T4 livre. Por isso, eles recomendam os seguintes valores de TSH. Se é um indivíduo jovem, de 0,4 até 2,5, aqui a gente tem a faixa de referência ótima. Se é um idoso, esse valor de 2,5 pode chegar até 5. Beleza? Então, aqui embaixo a gente tem o valor que o laboratório dá, 0,3 a 5,6. Porém, a gente vai ver agora que valores acima de 2,5 já há malefícios à saúde do nosso paciente. Por exemplo, a gente pode ver aqui, nesse estudo feito aqui na Noruega, de pessoas que foram, pessoas com tireoide normal, que foram acompanhadas durante 11 anos. E foi percebido claramente, né, dividido aqui entre os pontos de corte, aqui embaixo aqui a gente tem os valores de TSH. A gente pode ver que o TSH, quando ele está acima de 2,5, já há uma grande probabilidade, um maior risco daquele indivíduo desenvolver o hipotireoidismo. Porque primeiro eu tenho o hipo subclínico, que é o TSH alto e os hormônios ok, depois eu tenho o hipo verdadeiro, que é quando os hormônios estão baixos e o TSH vai mais para cima ainda. Então, vocês podem ver claramente uma curva ascendente. Quanto maior o TSH, maior o risco de ter hipotireoidismo. Esse aqui já é outro estudo, na verdade, feito na Europa também, com mais de 30 mil indivíduos, e buscaram examinar e correlacionar o TSH dentro da referência. Ele pode estar relacionado a alguma alteração metabólica, e eles viram claramente que quando o TSH daqueles indivíduos, né, eutireoide, não eram pessoas doentes, aqui a gente já está falando de pessoa normal, saudável, eles viram que o TSH, mesmo dentro da referência, porém maior do que 2,5, foi associado ao aumento do colesterol LDL e triglicerídeos. Ou seja, o TSH dentro da referência mais acima de 0,5 já significa que a saúde desse paciente já não está mais lá essas coisas. Ele tem o maior risco de desenvolver diversas doenças. E por que acontece isso aqui? Na verdade, pessoal, esse aumento do TSH que reflete um hipotireoidismo, a gente vai ter uma menor expressão dos receptores de LDL aqui nos hepatócitos. O LDL vai ser recaptado pelo hepatócito e vai ser eliminado como a bile. E aí, se eu não tenho receptor para esse colesterol entrar no fígado e ser eliminado, o que é que vai acontecer no sangue? Ele vai se acumular. Por isso que quando a gente fala de hipotireoidismo, é bem
é bem de praxe. Ele geralmente é um paciente que vai ter ali uma dislipidemia, uma alteração de colesterol. É um LDL alto, um triglicerídeo alto e um HDL baixo. Tranquilo? Galera, tá rápido, tá tranquilo? Me passa um feedback, por favor, se vocês quiserem que eu fale de uma maneira mais lenta. O áudio está um pouco baixo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Acho que pior que esse computador não está pegando o microfone, olha, Ana. Ele está normal, Letícia? Não sei se eu consigo aumentar por aqui. Melhorou agora. Vou tentar usar o áudio da webcam para ver se é melhor. Tá tranquilo? Estou conseguindo. Ah, tá. Então, beleza. Então, vamos aqui para frente. Tá rapidinho para que... Beleza, Laurinha. Vamos continuar que ainda tem muita coisa para falar. Vamos lá. Vamos agora, eu vou trazer para vocês uma revisão sistemática, beleza? Que pegou 40 estudos que foram avaliando a função da tireoide ao longo do tempo em alguns indivíduos, e eles perceberam o seguinte: o aumento do TSH ainda dentro da referência foi associado ao quê? Uma maior pressão arterial, a dislipidemia que eu falei para vocês, metabólica e obesidade. Então, a gente já pode ver o quê? Claramente que esse TSH, mesmo na referência acima de 2,5, já aumenta a probabilidade de várias doenças. E aí já tem que ligar o nosso alerta. Preciso intervir para que isso não se torne uma realidade, né, para o meu paciente, de se tornar cardiopata, alguma coisa do tipo. E aqui a gente tem, né, as alterações de colesterol nas duas condições que a gente explicou sobre o hipotireoidismo. Vamos começar nessa da direita, que é o hipotireoidismo subclínico, que é quando eu vou frisar várias vezes para ver se entra, tranquilo? Que é quando é subclínico, é o T3 e T4 na referência e o TSH alto. A gente já pode observar o aumento do LDL, o aumento do triglicerídeo, o aumento da ApoB e o aumento da LDL oxidada, que é um dos principais fatores de doença cardiovascular. Então, esse TSH passou do 2,5, já há uma grande probabilidade daquele indivíduo estar desenvolvendo aí uma doença aterosclerótica. Já quando é o hipotireoidismo verdadeiro, que é quando o TSH continua alto, T3 e T4 já estão baixos, a gente já tem um aumento de praticamente 30% do nível de colesterol LDL. Isso aqui é muita coisa. Muita coisa mesmo, 30%. Beleza? Vamos para frente. Então, só para frisar, o TSH ele não deve ser usado e interpretado de maneira isolada, porém, os seus níveis merecem sim atenção na hora que nós formos interpretar. E aqui, só fazendo um resumozinho, né? Vou fazer um resumo de cada exame. TSH acima de 2,5, o que é que tem? Mesmo na referência, né? Mas acima de 2,5. Queda do HDL, aumento de ApoB, lipoproteína A, insulina, LDL, triglicerídeo, pressão arterial, síndrome metabólica e chances de desenvolver acidentes, né, vasculares. Então, só esse exame mesmo a gente não pode interpretar ele de maneira isolada, vários fatores que merecem a nossa atenção. Vamos agora falar um pouquinho sobre as frações hormonais livres. Ah, Vitor, tu não pede não T4 total, T3 total. Pessoal, como eu falei na aula passada para vocês, por ter diversos fatores que alteram as proteínas que carregam os hormônios tireoidianos, nós vamos interpretar principalmente a fração que sofre maior variação, que é a fração livre. Tranquilo? Você interpretar os níveis totais podem causar erro na hora de interpretação. Por isso, mesmo a fração livre sendo a fração menor, né, que está circulante, é ela que vai sofrer menos alterações pelos níveis de proteínas transportadoras. Por isso, vamos sempre interpretar frações hormonais livres. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o T4 e o T3, tranquilo? O T4 livre, de maneira isolada, ele sofre maior, na verdade é menor, tá? Isso aqui é menor nível de flutuação. Deixa eu só passar aqui. Pronto. Na verdade, ele sofre maiores níveis de flutuação. Beleza. Já o T3 livre, ele tem uma regulação intracelular, que é pelas deiodinases. A minoria do T3 está circulado na forma livre, e muito do T3 que se liga ao seu receptor é regulado pela enzima que vai ativar ele. E no caso, deiodinase do tipo 2, a gente vai falar mais sobre isso na nossa próxima aula, que são
estratégias nutricionais para a gente corrigir isso aqui, beleza? E o T3 livre, ele possui níveis mais estáveis. Por isso que geralmente nós preferimos interpretar o T4 livre primeiro, porque ele sofre uma maior flutuação. Ele não é tão estável quanto o T3. Agora vamos falar especificadamente do T4. Vamos lá. O que é que a gente pode ver? Isso aqui, né, feito em indivíduos com alto risco de ter síndrome metabólica, foram quase 1.000 chineses, ou quase 5.000 chineses, eles tinham T4 livre dentro da referência. Mas o que foi que eles viram? Quando esse TSH, deixa eu só passar aqui que fica mais fácil de ver. O T4 livre, ele acaba sendo menor, mesmo dentro da referência, ele é menor em indivíduos com obesidade e com triglicerídeo alto. Tranquilo? E baixos níveis de T4 livre, mesmo na referência, foi associado a maior risco de desenvolver síndrome metabólica, desenvolver a síndrome metabólica. Então, o que é que a gente já pode ver? Quando o TSH está alto e o T4 livre está baixo, mesmo na referência, há um maior risco de desenvolver doença. Tranquilo? Vamos passar para frente. Além disso, aqui já é outro estudo, tá? 1.500, quase 1.600 indivíduos com a tireoide normal, ó, eutireoides. E aí, o que é que a gente pode ver? Aqueles indivíduos que têm menos T4 livre, que é essa parte da esquerda, quem tem menos T4 livre, ainda dentro da referência, tende a ter um HOMA-IR mais alto. Ou seja, são pacientes resistentes à insulina, mais propensos a ter resistência à insulina. Então, esse T4 livre mais baixo está associado ao risco de desenvolver algumas doenças. Tranquilo? Então, eles viram, né, a correlação negativa entre os níveis de T4 livre ainda com o LDL, ou seja, não é só resistência à insulina, ainda tende a ter o colesterol LDL mais alto. Tranquilo? Então, isso já caracteriza, assim, um risco aumentado de doença cardiovascular. Então, o que é que a gente pode resumir quando a gente está falando de T4 livre ainda na referência? Quando esse T4 livre está no limite inferior da referência, eu já tenho um risco aumentado de ter algumas doenças, como obesidade, resistência à insulina, síndrome metabólica e desfechos cardiovasculares. Eu não coloquei aqui para vocês o valor de referência do laboratório. Eu já vou colocar o valor ótimo, tranquilo, que a gente tem de 1,06 até 1,72 nanograma por decilitro. Se eu não me engano, o laboratório diz que até 0,5 é saudável, mas eu falei para vocês que quando ele está no terço inferior, já aumenta o risco de diversas doenças. Então, a gente vai sempre em níveis maiores. Quanto maior for o T4 livre, melhor. Então, vamos lá, T4 livre alto é bom, beleza? Todo mundo pegou até aqui? E agora a gente vai falar também sobre o T3 livre. Vamos lá. Agora, quando a gente está falando do T3 livre, pessoal, nós vamos ver, na verdade, um efeito que é oposto ao do T4 livre. Como assim? Indivíduos que têm o T3 livre mais alto, eles têm maior chance de ter um IMC mais elevado e também uma circunferência de cintura mais avantajada. Então, esse estudo aqui, né, feito nos Estados Unidos, mostrou uma associação muito clara. T3 livre na parte superior da referência foi associado ao aumento de IMC e também de circunferência de cintura. Já mais outro estudo aqui, em pacientes com a tireoide normal, ó, eutireoides, 2.350 pacientes. Eles viram que o T3 livre no terço superior da referência, ou seja, eu pego a referência, eu quebro ela em 3 partes, para ter o meio da referência, o meio superior e o meio inferior. E eles viram que o T3 livre na parte superior, né, no terço superior da referência, foi associado ao quê? Aumento de IMC de cintura, que nem no estudo passado, mas também o aumento da prevalência de ser hipertenso. Então, a gente já pode observar claramente que o T4 alto, T4 livre alto é bom, e o T3 livre alto é ruim, tá? Principalmente que a gente pode lembrar, né, que a obesidade pode aumentar o T3 livre, e aí a obesidade aumenta o T3 livre, e aí o T3 livre alto pode bagunçar um pouquinho, né, a interpretação dos exames laboratoriais. Vamos aqui para frente. Então, vamos só fazer o resumo da ópera. A gente resumiu o TSH, resumimos o T4 livre, vamos resumir agora o T3 livre ainda dentro da referência, beleza? Então, T3 livre alto dentro da referência foi associado ao aumento de IMC,
aumento da circunferência de cintura, pressão arterial e até mesmo de esteatose hepática não alcoólica. Então, novamente, né, que nem o T4 livre, eu não trouxe a referência laboratorial, eu trouxe logo para vocês o valor ótimo para a gente buscar, tranquilo? Então, busquem valores ótimos de 2,3 a 3,56 picogramas por decilitro. Agora, eu queria frisar só um detalhezinho para vocês. T4 livre é em nanogramas por decilitro. T3 livre é em picogramas por decilitro, ou seja, o T3 está em quantidades bem mais reduzidas que o T4 livre, e vocês vão entender por que eu frisei isso aqui já já, que é o que a gente vai falar agora. Vitor, então, o que é que seria mais importante, né, quando eu for avaliar a tireoide? É o T3, é o T4? Galera, o ideal, além de buscar os valores ótimos do T3 e T4, é você ver a razão dos dois. Tranquilo? Porque agora nós estamos avaliando em um parâmetro, né, em um exame, dois fatores. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. O que é outro estudo com 132 mil, né, indivíduos eutireoides, tá? E 10% desses indivíduos tinham a síndrome metabólica. Isso aqui é só para mostrar um gráficozinho para vocês, e eles viram o seguinte: a razão T3 livre e T4 livre está associado aos componentes da síndrome metabólica, predizendo a síndrome metabólica até mesmo melhor que o TSH. Vocês podem ver, ó, que essa curva do T3 livre e T4 livre está mais para a esquerda, ou seja, ela tem uma maior sensibilidade, uma maior capacidade de detectar uma alteração, tranquilo? Então, você pedir essa razão é fundamental para interpretar a tireoide do seu paciente, é melhor do que olhar o TSH, que é isso que esse estudo aqui está mostrando. E aí eles viram o seguinte, o T3 livre, tanto o T3 quanto o T4 livre, ainda dentro da referência, quanto maior for essa razão, ou seja, quanto maior for o T3 e quanto menor for o T4, né, que é uma razão, né, leva em consideração dois fatores, está associado ao aumento de inflamação, resistência à insulina, síndrome metabólica e esteatose hepática. E isso é um preditor até mesmo mais forte que o TSH. Então, não adianta só pedir TSH, T3 e T4. Você tem que ver a razão desses hormônios tireoidianos. Tranquilo? E para isso, né, esse grande estudo trouxe um valor ótimo aí dessa razão de T3 livre e T4 livre. Você vai pegar o seu exame do seu paciente, você vai fazer essa divisão, e essa divisão tem que ser menor do que 0,2256. Tranquilo? Mas é importante, não coloquei nessa aula, mas é importante, pessoal, primeiro, quando você for fazer essa divisão, o T3 e o T4, o T3 livre e o T4 livre, eles têm que estar na mesma unidade. Eu falei para vocês que um é em nanograma por decilitro e outro é picograma por decilitro. Você tem que transformar os dois em nanograma por decilitro. Isso aqui facilmente você jogar no Google, entrar com os valores, você já consegue fazer essa transformação para poder fazer a divisão e achar o valor. Então, agora eu queria falar um pouquinho para vocês. A gente já está chegando aqui na parte finalzinha da nossa aula, tá? Que eu não vou me estender muito, a gente vai falar mais de exames laboratoriais aqui e vamos falar de intervenções nutricionais em uma aula mais específica, tá certo? Então, eu queria perguntar, né, eu queria direcionar essa aula com essa pergunta: será que é possível o paciente ele ter os sintomas do hipotireoidismo? Né, aqueles sintomas que a gente discutiu muito, a pele com baixa elasticidade, fraqueza, intolerância ao frio, alterações no perfil lipídico, muito cansaço, indisposição. Será que é possível ter esses sintomas com os hormônios da tireoide tudo igual, né? Tudo igual não, tudo ali na referência do saudável. Então, a gente agora vai começar respondendo essa pergunta que eu fiz na aula passada para vocês. Deixa eu virar aqui para o lado. E aí, pessoal, uma coisa que a gente vai ter que ter sempre em mente é que nem sempre os valores do TSH e do T4 vai refletir os níveis de hormônios tireoidianos. Agora a gente está falando intracelular. Como assim? Quando nós pedimos o exame de sangue, nós estamos vendo os valores daqueles hormônios no sangue, mas esse hormônio ele vai estar atuando dentro da célula. E quem é que atua dentro da célula? É o T3. Tranquilo? Então, é possível, sim, pacientes com TSH ok, T4 ok, e estarem desenvolvendo aí os sintomas do hipotireoidismo, que é o que a gente vai chamar de hipotireoidismo intracelular. O que acontece, pessoal? Uma coisa que a gente precisa frisar aqui.
A captação dos hormônios tireoidianos para dentro da célula é um processo que depende de energia. E a captação do T4, ela precisa de mais energia do que T3, do que a captação do T3, certo? Então, o que é que tu está querendo dizer aqui? O que é que tu está querendo dizer com essa foto, Vitor? Você aplicar uma grande restrição calórica naquele paciente, ou seja, cair os níveis de energia dentro da célula, faz com que esse T4 não entre dentro da célula, porque eu preciso de energia para captar esse hormônio. E aí, às vezes, o que é que acontece? O T4 está ok no sangue, mas eu não preciso dele no sangue, eu preciso dele dentro da célula. Por isso que a gente vai falar sobre alguns processos que diminuem essa quantidade de energia dentro da célula, que pode fazer a pessoa ter o sintoma mesmo com o T4 e o TSH ali no sangue dentro da normalidade. E é justamente essas condições aqui. Olha o tanto de condição que pode bagunçar na hora que a gente for interpretar um exame de tireoide. Depressão, ansiedade, estresse, envelhecimento, fadiga crônica, fibromialgia, doenças cardiovasculares, obesidade, inflamação, dislipidemia e resistência à insulina. Todas essas condições têm como base estresse oxidativo e disfunção mitocondrial. É uma mitocôndria que não produz ATP mais de uma maneira legal. Ela produz muito radical livre e não consegue mais produzir tanto ATP assim. E aí o que é que acontece? A captação de hormônios tireoidianos, no caso do T4, ela vai ficar um pouco prejudicada, certo? E aí por isso que às vezes você pega o exame, tá tudo ok, vixe, então aí tu pode pensar, então se não é hipotireoidismo, é anemia. Aí tu vê a ferritina, tu vê a hemoglobina, tá tudo ok. Aí tu, então é o sono. Aí tu vai ver a pessoa tá dormindo até demais. Aí tu vai ficar, vala, meu Deus, o que é que será isso aqui? O paciente sentindo sintomas, exame tudo ok. Isso aqui pode estar acontecendo. Tranquilo? Então, deixa eu só passar logo aqui. Então, o que é que vai acontecer? Com essa queda desse transporte, na queda dessa captação de hormônios da tireoide, pode fazer o TSH não refletir mais como está os níveis tecidual, porque esses hormônios vão continuar gerando feedback, vai estar tudo ok, mas dentro ali da célula, dentro do tecido, vai estar alterado. Outra coisa que também merece a atenção é que nesses casos, né, nessas condições que eu acabei de falar para vocês, eu tenho um aumento da atividade da deiodinase do tipo 3, que ela desativa o T4. Eu não preciso ativar o T4, no caso dessas condições eu vou desativar, ou seja, eu vou transformar o T4 que entrou em T3 reverso, que é um hormônio que não tem ação biológica, beleza? Então, eu posso sim ter um TSH normal e ainda ter um hipotireoidismo ali dentro da célula. Então, o que é que acontece? Tanto o TSH, quanto o T4, quanto o T3 no sangue pode não refletir adequadamente os níveis de hormônios tireoidianos dentro da célula. Eu sei que eu baguncei a cabeça de vocês agora tudo, tá? E é por isso que a gente tem uma razão específica para isso aqui, para ver como é que está a quantidade de hormônio tireoidiano dentro da célula. Claro que a gente não vai medir isso aqui diretamente, mas existe alguns marcadores bioquímicos que a gente pode utilizar e pedir no exame de sangue. No caso, a gente vai pedir a razão T3 livre, T3 reverso, tá? T3 reverso, mais uma vez, é quando o T4 vira T3 reverso. Ele não tem ação biologicamente ativa como o T3. Então, vamos lá. Nessa tabela aqui da esquerda, a gente tem aqui no eixo Y, né, cartesiano, nesse eixo, horizontal é deitado, esse eixo vertical, a gente tem a captação celular dos hormônios da tireoide. Tranquilo? Vamos começar de cima para baixo. Aqui no eixo X, a gente tem o percentual de queda nos níveis de energia dentro de uma célula. Então, vamos lá. A gente pode ver que quanto mais para a direita, ou seja, quanto maior foi a queda de energia dentro da célula, ou seja, indo para a direita, automaticamente a captação de hormônios tireoidianos também vai caindo, que é justamente o que eu falei para vocês. E aí, os exames não se tornam mais tão precisos assim. Eu mostrei para vocês no começo dessa aula que o TSH às vezes não é tão preciso. Aí a gente vê o T4, ele já tem uma precisão um pouco maior. Também já tem uma precisão um pouco maior. T3 livre, T3 reverso. Olha, então, em todas essas condições, esse exame ele possui uma boa acurácia. Ele vai conseguir refletir de maneira ideal e adequada os níveis de hormônio tireoidiano. Então, se possível, sempre peça TSH, T3 e T4 livre e T3 reverso. Eu conheço pouquíssimo nutricionista que pede isso aí, e é muito importante, beleza?
que é justamente, ó, ali embaixo, né, razão T3 livre, T3 reverso tem uma ótima acurácia, independente da condição, independente do que aquele paciente vai sofrer. Então, vamos lá. Considerando, pessoal, que o T3 livre em picograma, que a gente tem os valores da referência, tá? E o T3 reverso, opa, e esse T3 reverso, ele é expresso em nanograma por decilitro, nós vamos ter que transformar tudo isso aqui, né? A gente vai ter que transformar tudo em nanograma por decilitro. Beleza? Eu vou explicar para vocês já no próximo slide. E nós devemos buscar uma razão, ou seja, você vai pegar o T3 livre ali no exame, vai dividir pelo T3 reverso, esse valor tem que dar menor do que 0,2. Deu acima disso aí, você já pode se ligar que a tireoide dele já não está ok. Beleza? E aí, o fator primordial é o quê? A gente vai dar estratégias nutricionais na próxima aula, e o adicional seria o quê? Controlar essa condição que você detectou que pode estar levando essa queda de energia dentro da célula. Tranquilo? A gente falou de diversos componentes da síndrome metabólica. Então, vamos lá. Então, como é que é na prática? Eu sei que está um pouquinho pequeno aqui, ó. Eu já deixei o ideal, T3 livre e T3 reverso menor do que 0,2. E aqui eu já deixei os valores aumentados para vocês. Olha aqui no exame, o T3 livre, ele vem 1,9 picogramas por ml. O T3 reverso, ele já vem, ó, 0,15 nanogramas por ml. Vocês percebem que estão em unidades diferentes. A gente não pode fazer nenhuma subtração ou nenhuma divisão quando se há unidades diferentes. A gente precisa padronizar a unidade. No caso, eu vou pegar esse T3 livre e eu vou transformar em nanogramas por ml. No caso, fica esse 0,0019. E aí você pega esse valor, né? No caso, vocês vão conseguir fazer essa transformação, é só jogar no Google, beleza? Vocês botam PG dividido por ml para NG dividido por ml. Aí vocês pegam esse valor, divide pela quantidade do T3 reverso, e aí você vai ter um valor. Se ele for menor do que 0,2, está ok. Aqui no caso desse paciente, está menor do que 0,2, deu 0,012. Então, eu já deixei aqui em verde. Tranquilo? Então, é muito importante que vocês também façam essas razões para ver como é que está a tireoide do seu paciente. Usar essas razões é muito melhor do que pegar um parâmetro de maneira isolada e interpretar. No caso, vocês vão ver que a maioria dos endócrinos só pede TSH e T4, TSH e T4. E eu falei para vocês aí mais pelo menos uns 3 ou 4 marcadores que vocês vão poder utilizar para ver realmente como que está a tireoide do teu paciente. Esse negócio de pedir só T3, só TSH e T4, isso aí é nos consensos bem passados, né, bem antigos de endocrinologia. Então, é primordial, né, que a gente acompanhe sempre a evolução dessa razão, ou seja, acompanhar a evolução dessa razão ao longo do tempo, mas principalmente, pessoal, acompanhar a evolução dos sintomas. Vamos lembrar que a gente não está tratando número, nós estamos tratando pessoas. Então, busquem para ver como é que está a sintomatologia do seu paciente, vejam se há essa melhora de acordo com a melhora da razão T3 livre e T3 reverso. Ali eu mostrei para vocês diversos estudos populacionais, 100 mil pessoas, 15 mil pessoas, muitas pessoas, mas ali no nosso consultório, na nossa frente, tem um N igual a 1, com suas particularidades, com a sua história e também com seus valores ótimos, beleza? Então, esse aqui é o último slide que a gente vai conversar hoje. Eu coloquei um resumão aqui dos valores ótimos dos hormônios da tireoide. Na próxima aula, a gente vai entrar mesmo nas estratégias nutricionais para a gente deixar esses valores sempre dentro dos valores ótimos. Então, vamos lá. Eu não coloquei o valor da referência, tá? Eu já joguei aqui os valores ótimos. TSH ele tem que estar entre 0,8 e 2,5. T3 livre tem que estar entre 2,3 e 3,56. T4 livre entre 1,06 e 1,72. E aqui eu deixei em vermelho os melhores que nós podemos utilizar, que são as razões dos hormônios tireoidianos. T3 livre por T4 livre, que tem que estar menor do que 0,256. E, mais uma vez, um que é primordial, que eu recomendo que todo mundo faça agora a partir daqui em diante, que seria a razão T3 livre, T3 reverso, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar sobre consumo calórico, macronutrientes, fitoterapias, minerais, vitaminas que podem interferir na função tireoidiana, beleza? E que por meio desses conhecimentos vocês vão saber como modificar a dieta do seu paciente, o que prescrever para trazer esses valores dentro dos valores ótimos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Essa aula eu vou editar, provavelmente amanhã ela já vai estar no ar. Eu sei que é um tema bem complexo, ela vai ficar salva caso vocês queiram assistir de novo.
E é muito importante, né, utilizar as ferramentas dos exames laboratoriais para a gente até mesmo prever algumas doenças antes que elas se tornem realidade. Fechado?